Filosofia e catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Hoje, leremos o artigo As Categorias, de Gustavo Corsão, publicado originalmente no Diário de Notícias em 10 de janeiro de 1960 e republicado no livro Gustavo Corsão Tomista, pela editora Permanência, edição de 2012. As categorias. Na primeira tentativa metódica feita no mundo de disciplinar o uso da linguagem e da razão, Aristóteles deixou-nos no seu órgão as primeiras noções dos graus de correspondência entre os termos e os conceitos, que, desenvolvidas, darão a noção de analogia, sem a qual a filosofia jamais conseguiria acompanhar os relevos do real. E legou-nos também, no mesmo capítulo, os famosos predicamentos ou categorias, que são modalidades irredutíveis do conceito universal e analógico de ser, com S maiúsculo. São 10 os predicamentos aristotélicos: substância, quantidade, qualidade, relação, etc. Mas uma primeira divisão tem de ser feita entre a categoria substância e todas as outras que terão o nome genérico de acidentes. Como em filosofia tudo tem servido de pomo de discórdia ou de demarcação de escolas, não admira que a distinção entre substância e acidente tenha desempenhado o mesmo papel e com especial relevância na história do pensamento. Numa primeira aproximação, podemos dizer, com o Stagirita, que são substâncias, homem, cavalo, etc., e que são acidentes, 70 quilos, quantidade, branco, forte, rápido, qualidade, duplo, maior, relação, etc. Se o leitor tem a felicidade de nunca ter passado por um dos cursos oficiais de filosofia que abundam no país, poderá começar a compreender, à luz do simples bom senso, a distinção entre substância e acidente, e poderá pressentir a impossibilidade de se integrar alguma coisa na existência pela soma de acidentes, e poderá pensar, embora não possa imaginar, na nuclear realidade da substância. Segundo a fórmula clássica, substância é o ser com capacidade própria de existir, é o ser per se. Acidente é o ser que só pode existir em outro. A distinção, entretanto, não é tão simples como nos parece quando, por exemplo, consideramos um cavalo e a sua cor e o seu movimento. Podemos pensar num cavalo existente sem incluir na ideia a sua brancura ou seu galope, mas não conseguimos pensar numa brancura sem algo que já seja branco, ou num galope sem algo a galopar. Parodiando Alice no País das Maravilhas, diremos que já vimos muitos gatos sem miar, mas nunca vimos miado sem gato. Por outro lado, entretanto, temos de convir que também nunca vimos gatos sem cor, sem posição, sem movimento, etc. E até devemos reconhecer que é pelos acidentes que temos notícia do mundo sensível que nos cerca. Não existe substância nua anterior à pintura, à roupagem dos acidentes, ao menos enquanto consideramos os seres criados. Essas dificuldades, se nos entregarmos ao seu declive, nos levarão a supor que a noção de substância, se a quisermos defender, tem de ser relegada a uma forma de nosso espírito. Somos nós que fabricamos, ou que possuímos na mente, esta forma a priori, como dizia Kant. Nas coisas exteriores conhecemos os acidentes, os fenômenos, e não conhecemos a outra face do real, que estaria sempre, como a da lua, de costas para nosso entendimento. Por essas e outras não é fácil, não é cômoda e imediata a distinção real entre a categoria substância e as categorias acidentes. Os últimos séculos de filosofia vêm propondo soluções que oscilam, ora para um lado, ora para o outro, em torno da posição aristotélica. Em regra geral, a distinção, quando a fazem, é desequilibrada e defeituosa, tendendo para os extremos em que, ora a substância fica sendo a única realidade, Descartes, Leibniz, Spinoza e, em geral, os panteístas alemães do século XIX. Ora é o acidente que fica, não se sabe bem como, numa espécie de cacho, em que uns seguram nos outros e todos em coisa nenhuma, que tenha raízes no chão da existência. Os que pensam assim são os fenomenistas, os sensualistas e, de um modo geral, os empiristas e materialistas que descendem de Heráclito. O erro inicial que se comete nesse assunto, desde 4 séculos,
é aquele inspirado pela regra simplificadora de Guilherme de Ockham, que parece uma ascese purificadora, mas na realidade é uma renúncia com gosto de capitulação. Uma vez que não existe possibilidade de separar, não existe distinção real. Esse critério hoje recebeu o nome pomposo de operacionalismo e é tão antigo como o tomismo, com que tantas vezes nos acusam de mumificação. Distinção sem separatibilidade será um bizantinismo sem nenhum valor prático, vital e, portanto, sem nenhum valor tucur. Uma vez que não existe cavalo sem cor, sem posição, sem dimensões, não existe aquilo que se distingue da cor, da posição, do peso, pela capacidade própria de existir. O que existe é uma integração de dados, de parâmetros, como hoje se diz, e dessa integração resulta o ser solidamente plantado na existência, ao qual as crianças dão um peculiar valor, ou davam no meu tempo. Curiosa característica da mentalidade coletiva da civilização que vemos agonizar é esta renúncia diante do mistério e da riqueza do ser, mas renúncia marcada de ressentimento e compensada por um espicaçado aprimoramento de sistemas filosóficos tidos por sutilíssimos e, sobretudo, pelo monumental aparelho de ciência empírica que todos nós admiramos. É também curioso que os pensadores desse tipo sejam chamados de sagazes e sutis, Duns Scott, Ockham, seu discípulo, Descartes, Bergson, justamente quando estão recuando diante de uma dificuldade e procurando um engenhoso recurso para contorná-la. Há, na enigmática formação da nova mentalidade coletiva, a partir da Renascença e da Reforma, uma componente de ressentimento e a correlata exasperação do amor próprio que se torna evidente nos feitios mais críticos e nos momentos mais intensos desse período histórico. O fenômeno nazismo e o seu irmão gêmeo comunismo só poderiam aparecer numa cultura como a nossa, em que há um profundo amuo metafísico, em que o homem, por mais que brilhe, e principalmente pela mania de brilhar, deixa à mostra, para quem olhe com um pouco mais de atenção, marcas profundas de inferiorização e de ressentimento. No caso do problema que estamos focalizando, o ressentimento aparece na impotência que o espírito humano sente diante da riqueza e do mistério do ser. A distinção entre substância e acidente é apenas um exemplo entre muitos. Para ser convenientemente enfrentada, ela exige do estudioso uma grande humildade, uma enorme docilidade e, ao mesmo tempo, uma magnanimidade de inteligência que dificilmente se encontram numa atmosfera empesteada de ressentimento e de inimizade. Nós outros, que não temos os olhos da alma penetrantes como os de Aristóteles ou de Santo Tomás, e que vivemos em tempos difíceis para a filosofia, ficamos embaraçados diante de tais problemas. Vemos e logo deixamos de ver. Os conceitos flutuam, a luz tremula, e as riquezas do real, que são outras tantas encarnações do Verbo Divino, nos aparecem confusas, entrelaçadas, ininteligíveis. Diante de tão alto e tão vasto objeto, ou fazemos um ato de confiança na largueza do ser e na generosidade de uma filosofia que tem apoio no senso comum e na fé, que concilia a ingenuidade com a sabedoria, ou recusamos a pensar que o ser nos vem das coisas e passamos a substituir a palavra de Deus por palavras nossas. Organizamos então um novo sistema de ideias filosóficas. Receio estar sendo obscuro neste confronto de atitudes filosóficas. Explico-me. Qualquer cientista sabe que só poderá fazer ciência proveitosa enquanto se mantém dócil à realidade do fenômeno. Quem manda no cientista é a coisa observada, é a realidade do fenômeno. A docilidade e a dependência conservam seus prestígios nas ciências empíricas. Mas no domínio das especulações filosóficas, a atitude é muito mais parecida com a do artista, a do compositor, do que com a do cientista. Para a tradição aristotélico-tomista, a filosofia é um conhecer. No mundo moderno, e mais especialmente a partir de Descartes, o filósofo não é o homem que conhece, é o homem que pensa. Mas essas digressões nos afastaram do problema das categorias aristotélicas.
Se o leitor tiver paciência de nos aturar, no próximo número deste folhetim metafísico voltaremos a elas.